E aí, pessoal, como vão? Tudo bem? Muitas pessoas não conseguem entender muito minha linha de raciocínio na defesa de algumas ferramentas do socialismo, né? Dito socialismo, mas que vocês vão entender que é diferente. Então, muitas pessoas me julgam às vezes hipócrita tipo e sem noção, sem sentido. Hoje eu vou explicar para vocês um pouco da linha que eu sigo, mas isso a gente só se consegue com máxima observação e um pouquinho de estudo. Obrigado a todos. Olá pessoal, tudo bom? Como vão vocês, Joia? Me dizem que eu não tenho muita coerência no que defendo, porque eu vejo a coisa muito abrangente. Eu consigo ver as caixas de ferramentas, né? Vamos usar a caixa de ferramentas como uma analogia. Eu vejo as caixas de ferramentas de todos os sistemas e entendo que a gente pode usar uma ferramenta diferente, um sistema diferente para um sistema nosso que a gente possa criar, né? Um alicate serve tanto para o marceneiro, quanto para o encanador, quanto para o mecânico. O alicate está lá, né? É, existem as ferramentas específicas, existem as ferramentas que você consegue usar em várias profissões e aplicações. O conceito da ferramenta, eu acho que é uma analogia bem legal para se usar nessa questão, tá bom? Então, muitas pessoas dizem assim, mas você é um cara de direita e tudo. Eu me considero de direita, me considero de direita. Não significa que eu tenho que comer o bolo de baunilha como todo mundo da direita, certo? Bolo tem de chocolate, bolo tem de outros sabores e tudo. Então, entendam, se a gente não usar o que a gente entende de melhor, não vai rolar, né? E aí eu comecei a pesquisar justamente outros sistemas, outros países, os países desenvolvidos, como que eles chegaram no nível de desenvolvimento que eles estão hoje e tudo, né? E aí eu cheguei a essas informações que eu vou fazer hoje para vocês. O que rola? O erro realmente é rotular, né? Cada ferramenta para cada lado, né? E não usar o conjunto mesclado e intercalado de ferramentas para que possa trazer benefício ao povo. Essa é a minha visão. É pegar todo o leque possível, é o que tem de mais interessante, o que vai atender às necessidades do povo e usar. Essa é a minha, é o que eu vejo como ideologia. Não importa tanto a bandeira, a cor, funciona ou não funciona, é honesto ou não é honesto, né? Porque o conceito da chave de fenda, né? Você der na mão de um marceneiro, ele vai apertar um parafuso, se você der na mão de um assassino, ele vai enfiar no seu pescoço. A mesma chave de fenda. Então depende muito de quem está utilizando a ferramenta. Essa é a grande questão, na minha visão, evidentemente. Primeiro socialismo, né? Chama ele como quiser, né? Não importa muito o nome, sim o conjunto de ações a caixa de ferramenta leva o nome de socialismo, mas dentro a gente abre tem várias ferramentas, né? E pode ajudar na evolução do povo e eu vou mostrar como, né? Só que infelizmente a mídia não mostra todas as ferramentas, só mostra as ferramentas que interessam para ela, que vão fazer os seus líderes perpetuarem o poder. Esse é o problema do socialismo que vira comunismo. É um socialismo desonesto, corrupto, que se torna comunismo. Nem um socialismo honesto se torna comunismo, tá bom? E eu vou mostrar exemplos de 4 pessoas que, antes mesmo de Karl Marx e Engels, já defendiam uma evolução social, mas com ferramentas diferentes, entendeu? Então, vocês vão entender o que eu estou dizendo mais à frente no vídeo, tá legal? É, não haverá desenvolvimento da sociedade de um país se não começar pela instrução, pela educação, né? As outras evoluções políticas, sociais, econômicas, tudo só vai aparecer se o indivíduo tiver o mínimo conhecimento do que está fazendo, dos seus direitos e deveres, tá bom? Hoje as sociedades menos desenvolvidas, né, em nível de estudo, elas são mais suscetíveis a receber o chamado ajuda social que os caras dizem, de tipo o Estado dando migalhas para que eles se mantenham no governo, no poder, tá?
Então, não, aquele cara deu isso, deu aquilo outro, mas roubou 10 vezes mais do que aquilo, ou usou a máquina, né, ou pagou os amigos para que a máquina funcionasse de um jeito que ele se perpetuaria no poder, para ter a moral, para ter todas as regalias, né, que o poder pode te dar. Não só até financeiro, mas viajar aos países, ser visto como alguém acima da média, fora da curva, essas coisas assim, tá? É, as sociedades, elas, quando elas ficam carentes das melhorias, elas meio que criam uma questão de aceitação, né? E aí, quando você chega e dá alguma coisa, elas acham que aquilo você está fazendo, né, que o líder corrupto está fazendo porque ele é bonzinho. Não, na verdade, não. É um jeito meio de criar uma névoa, de tipo, olha, eu estou me esforçando te dando isso, mas é o máximo que eu consigo. Né? Eles criam aquela névoa, né? E muitas vezes com isso vem as limitações no acesso às informações. Quando você tem uma limitação na informação, você pode falar a informação que você quiser. Que nem as ditaduras, normalmente elas têm sistemas de mídia fechado. Por que será, né? Para poder dizer, olha, não sei quem lá é culpado da nossa crise, nós não somos culpados. Eles não deixam a gente vender para lugar nenhum, por isso a gente não ganha dinheiro. E por aí vai, essas lojadas que vocês já conhecem, tá bom? E quando essa sociedade ela aceita essa ajuda, essa ração, vamos dizer assim, com uma ou duas gerações, essas gerações elas já nascem meio embutidas dentro desse sistema, elas já nascem inseridas nisso. Então é muito mais difícil você mostrar para essa geração, principalmente porque ela não vai ter acesso à informação, de que aquilo está errado, de que aquilo vai só piorar, nunca vai melhorar, nunca vai ter uma abertura de liberdade sem lutas, sem derramamento de sangue, que é como a gente vê na maioria das ditaduras. Uma das únicas ditaduras que eu conheça que derrubou, assim, a dita ditadura, que os caras dizem que foi ditadura, foi o regime militar brasileiro que foi entregue diretamente ao povo, toma, pega, se vira e sabemos, deu no que deu. A mídia ela não revela, não fala sobre o socialismo utópico que surgiu 30, 40 anos antes desse socialismo que Karl Marx e Engels falavam, tá? Então a gente tem uma coisa que eles mesmos rotularam porque não tinha nome. Os seus defensores apenas tinham as ações, faziam as ferramentas, não tinha um nome socialismo nem nada. Quando Karl Marx e Engels começaram o movimento socialista deles, aí sim eles rotularam o movimento dessas pessoas como socialismo utópico, quer dizer, alguma coisa fantasiosa, irreal e o deles como socialismo científico, alguma coisa comprovado que dá certo. Bem, e sabemos o que acabou acontecendo em todos os lugares onde foi aplicado. Sabemos também que não existe nada que atenda todas as necessidades de todas as pessoas. Evidentemente, nós temos que nos apegar a critérios de escolha, né, e análise. Isso atende mais a população, isso é mais necessário à população, isso atende a maior fatia da população e por aí vai. Né? É, a base é essa, a gente não vai conseguir nunca agradar todo mundo e nem satisfazer todo mundo. Então a análise das ferramentas tem que ser assim, gente. Não tem muita conversa, né? Nada é 100% onipotente a todos, né? Assim, as pessoas têm necessidades diferentes e essa é a grande graça de ser humano, tá? Um desses caras que defendiam com muita ênfase a questão do rotulado posteriormente pelos bonitões lá do socialismo científico, o primeiro cara assim, mais relevante, na minha opinião, é o Henri de Saint-Simon. Né? Ele nasceu em 1760 e morreu em 1825. Tá? Ele apoiava o livre comércio e produção industrial. Admirador de Adam Smith, né? Um dos grandes escritores liberais. É difícil, né? Vocês já entenderam onde o cara vai chegar. Apoiava, acreditava e defendia a meritocracia e o respeito ao trabalho. Então, quer dizer, não preciso nem ir muito longe para vocês entenderem que o cara tinha uma visão mais para a direita liberal do que para a esquerda propriamente dita. Apoiava o fim da sociedade feudal, que tecnicamente eram pequenas ditaduras em seus territórios, e apoiava a criação de uma sociedade industrial, quer dizer, realmente partir para o desenvolvimento tecnológico industrial. Defendia a mínima intervenção do governo,
direita liberal. E a redução dos impostos para impulsionar a produção industrial. Quer dizer, baixa imposto, você aumenta a produção, vende mais barato, vende mais, precisa produzir mais, com menos imposto, círculo virtuoso, como eu sempre digo para vocês. Isso lá em começo de 1800, para vocês terem ideia. Né? Ele não dava ênfase à religião, mesmo sendo um cristão, acreditavam que eram coisas não paralelas, né? Defendia o mínimo da interferência da religião na vida social. Então vocês veem que esse cara ele já tinha um viés direita liberal, mas os caras conseguem rotular ele como socialismo utópico. E você sabe que o que ele defendia aí, quais países usam, se não sabe, pesquisa, e aí você vai ver onde esses países estão. Teve um cara também, o Robert Owen. Ele já tem algumas ferramentas que eu pessoalmente não gosto, mas ele mesmo entendeu que não funciona, tá? Ele acreditava na vida social do povo, poderia aumentar as capacidades individuais, começando com a redução das horas que os funcionários da empresa dele trabalhavam, de 14 para 10 horas. Ele começou a entender que os funcionários trabalhando das 10 horas, eles voltavam para casa menos cansados, conseguiam descansar e no outro dia eles estavam mais cansados para trabalhar melhor aquele período de 10 horas. Então, quer dizer, ele tinha uma alta produtividade por 10 horas no dia, melhor do que se os caras trabalhassem 14 horas por dia, cansado e podre e não conseguiam descansar em casa. Ele já tinha essa visão, tá? E eu não falei, mas ele nasceu em 1771 e morreu em 1858. O tempo sobrando, os funcionários gastavam com a família ou até mesmo na evolução profissional. Isso é o que a gente faz hoje. O cara fazia isso há quase 200 anos atrás. Owen construiu casas para os seus operários, formando vilas perto das próprias empresas. Né? Foi o primeiro também a oferecer jardim de infância aos seus funcionários, aos filhos dos funcionários, logicamente, e incentivar a criação de cooperativas de trabalho. Quer dizer, junta 3, 4 caras que sabem fazer uma coisa, monta uma empresinha e todo mundo sai ganhando e evoluindo. Então, quer dizer, cooperativa, acho que todo mundo conhece o sistema de cooperativa. Né? O Owen também criou o que vemos hoje, aquelas lojas de produtos a baixo custo. Baixo custo com qualidade. Então ele diminuiria a margem de lucro, entendeu? Diminuiria o luxo das lojas. É um conceito utilizado hoje, modernamente falando. A própria rede de mercados açaí usa esse conceito, né? De gôndolas simples, de pouco estoque, não. Mas estoque justamente acima das gôndolas para diminuir o tempo de reposição e tudo, então otimizando, reduzindo os preços. E aí o povo mais pobre, com preço mais baixo, conseguiria ter acesso a esses produtos de melhor qualidade. Então, olha a quantidade de coisa que esses caras criaram, eles recebem a chancela, né, o rótulo de socialismo utópico. Tá? Aí vamos às coisas, baseado logicamente em visões. O Owen, em certo ponto, ele se tornou opositor ao capitalismo. Mas hoje sabemos que o capitalismo daquela época era um capitalismo mais extremo, focado 100% no lucro a curto espaço de tempo, porque até mesmo a questão de perspectiva de vida das pessoas eram bem menores. Ela tinha que ganhar dinheiro no menor espaço de tempo, tornando o capitalismo mais, vamos dizer assim, mais extremo, mais radical e não tão atraente. Hoje nós sabemos que o capitalismo ele pode visar médios e longos prazos. Né? Ou criou nos Estados Unidos também uma colônia chamada New Harmony, né? Que era uma sociedade, como os caras diziam naquela época, uma sociedade comuna, né? Na verdade. Tipo cooperativa de moradores onde eles se tornavam autossustentáveis, cada um fazia uma coisa, cada um fazia outra e tudo, e tentava viver o mais autossustentável possível. Não deu certo, evidentemente, porque é aquele conceito, quando as pessoas começam a perceber de que as outras estão trabalhando, você diminui o trabalho, vai mais na manha, né? As pessoas de má índole, evidentemente, vai mais na manha, não precisa trabalhar tanto, as outras se esforçam mais. Essas que se esforçam mais veem que as pessoas que estão trabalhando menos estão fazendo corpo mole, começam a trabalhar menos também e acaba ninguém trabalhando, não dando certo. Isso é fácil de entender e verificar que, infelizmente, isso acontece. Né? Ele também era opositor à religião, né? Pois entendia que a religião não tinha resultados factíveis no desenvolvimento social. Né? Isso a gente já sabe, a gente já conversou, vocês sabem a minha visão sobre isso.
Tem mais um cara também chamado Louis Blanc. Esse já é um pouco mais moderno, né? Ele nasceu em 1811 e morreu em 1882. Ele defendia a criação de cooperativas inicialmente administradas pelo governo em parceria com os cooperados, né? Passando aos trabalhadores após o período de aprendizado de manutenção da empresa, né? Ele criticava a política liberal extrema, né? A gente sabe o porquê, né? O liberal ele é focado ao capitalismo. O capitalismo daquela época não era lá muito, não era muito mansinho, né? Ele era muito mais radical do que a gente tem hoje, né? É, e ele apoiava as eleições para os políticos, né? Ele não é aquele de indicação, como é no sistema feudal, né? Ele apoiava as eleições para cargos políticos, né? Tinha um outro cara também chamado Charles Fourier, né, 1772 a 1837. Ele apoiava a criação de unidades de produção e consumo, sociedades autossuficientes, aquilo mais ou menos que o Owen fez. E que sabemos hoje não é possível, não funciona, né? Ferrenho opositor ao capitalismo naquela época, o qual sabemos era muito mais radical do que o que temos hoje, né? Ele foi um dos primeiros a apoiar a igualdade de gêneros, né? Logicamente de direitos de homens e mulheres. Era contra o sistema burguês, que naquela época era o feudalismo, né? E também não gostava do sistema explorador religioso, pelos mesmos motivos, né? Ele denunciava atos de escravidão sofridos por homens, mulheres e crianças, né? Então você tem aí 4 nomes que os caras rotularam como socialismo utópico e você viu como eram as ferramentas que os caras apoiavam. É muito mais para uma direita liberal, né? Uma direita não conservadora, evidentemente, mas é muito mais focada a uma direita liberal, onde você consegue a evolução do povo necessariamente, né? A maioria deles aí, aplicando-se essas metodologias, você acaba evoluindo o povo. A criação de cooperativas, você evolui a visão administrativa das pessoas que estão engajadas nela. A melhora da vida social da população, dos trabalhadores, também aumenta o tempo livre para ele evoluir ou a qualidade de vida geral dele. Então, todas essas ferramentas que a gente viu aí, a maioria delas, elas são aplicadas facilmente hoje em países desenvolvidos, né? É, esse conceito mesmo de loja de menor margem de lucro, a gente vê aos montes hoje em dia. A gente vê aos montes. Então, não é um negócio impensável e tudo, tá? Agora, vocês entenderam porque esses caras não são citados pela mídia, não são citados nos livros e tudo? Justamente porque se os caras começarem a citar isso aí, meu amigo, eles vão ensinar a refutação básica ao socialismo corrupto, que se torna comunismo. Você não vê um socialismo nesse nível se tornando comunismo. Você não vê. Muito pelo contrário, você vê essas ferramentas aplicadas em países que se desenvolveram muito. Não vou citar exemplos, gente. Eu quero que vocês estudem e analisem pelos seus próprios dados e pesquisas, ok? Agora, não precisamos concordar com todas as ferramentas também. Porra, não, essa daí não vai rolar aqui. Tudo bem, a gente entende. Mas entenda que a ferramenta já foi pensada, já foi meio que, vou dizer criada, mas já foi a engrenagem, a planta ali, o AutoCAD da ideia, ela já está pronta, né? É isso. A gente já tem um escopo da situação, tá bom? Agora vamos ver, eu vou dar ideia do que eu acho que a gente poderia evoluir, né? Como eu já disse para vocês, eu acredito no Estado apenas nos 3 setores: saúde, educação e justiça. Eu vou dar ideia do que eu seguiria, né? Assim, usando como exemplo inicial o sistema educacional, como a gente poderia evoluir ele de uma maneira, não vou dizer rápida, mas uma maneira bem sustentável, evidentemente, e com um leque de opções ad infinito. Então, vamos lá. Para vocês terem ideia, hoje os custos por aluno, né, no sistema de educação brasileiro, em seu ensino fundamental, que é de primeira a quinta série, por ano, em torno de R$ 3.770, né? O que dá mais ou menos ali 314, R$ 315 por mês, tá? Imagina uma sala de aula, né, abaixo da média hoje que a gente tem, vamos colocar uma média de 30 alunos, né? Essa sala custaria aí R$ 9.500 por mês.
né? E se você colocar isso daí por 3 períodos, daria R$ 28.300, tá? E se uma escola tivesse 10 salas, daria 28 mil, daria 283 mil reais de custos, certo? Digamos que o governo paga isso hoje para as escolas funcionarem, né? Fora a própria construção da escola, é, toda a manutenção, toda a dor de cabeça com os cargos, toda. Vocês entendem o que eu vou dizer? É muito grande a estrutura para o governo tomar conta. Então, qual seria a minha ideia? Eu aplicaria a mesma regra de concessão de estradas nas escolas, entendeu? O grupo ia lá, administrava aquela escola especificamente. Eu acho que seria contra um grupo comprar as escolas de um bairro inteiro, por exemplo, e aplicar a mesma métrica. Entendam que a métrica a gente vai falar sobre isso depois, mas eu acho que não funcionaria. Eu acho que o ideal seria os próprios trabalhadores daquela escola administrarem, evidentemente, como a supervisão inicial, alguém para ensinar eles, como o próprio Luiz Blanc. Luiz Blanc ele dizia que os trabalhadores criassem cooperativas e o governo dando aquele empurrão para ajudar a administrar. Então você vê como a ferramenta lá já pode ser utilizada. Então, o próprio corpo de funcionários da escola pega a escola e começa a administrar a escola visando o atendimento ao povo e o governo pagando a eles diretamente, não é pagando o salário da servente, não é pagando o salário dos professores, não é pagando o salário da direção, não. É pagando a uma empresa que preste serviço aos alunos e aí essa empresa vai administrar o dinheiro pagando o seu quadro de funcionários. Ok? É basicamente isso. Lógico, no começo é aprendizado, né? Aí teria que ter a ajuda mútua dos dois, né? As instituições do Estado, não vou dizer ensinando, mas pelo menos estando ali servindo. Eu acho que o Sebrae faria uma ótima nessa. O Sebrae é um órgão muito competente nessa questão. E aí você cria trocentas mil empresas automaticamente. Você tiraria um peso enorme do Estado, aplicaria um nível de qualidade mais alto, por quê? Para você ter mais alunos. Lembrando que o custo é aquele negócio fixo, tá? O governo paga X por aluno matriculado na sua escola. Ponto. Você cria um nível de cadastro de alunos e da filiação dos alunos com o CPF cruzado dos três. Você gera listas disso online, onde qualquer pessoa pode consultar, acabou. Já fica muito mais difícil a corrupção. Né? Já fica um negócio muito mais complicado de você falar, não, na minha escola tem 500 alunos, mas você olha lá tem 200. Não tem muito como fechar a conta. Né? Essas listas abertas e tudo. Entenda. Você precisa ceder um pouco de transparência para você ter controle sobre os atos de corrupção, sobre essas coisas. Não adianta você querer ser fechadinho no mundo, as outras pessoas todas vão ser também, você não vai conseguir entender quem te roubou. Essa é a minha ideia sobre liberdade máxima, não é liberdade absoluta. A estrutura já está construída, né? Então, o que seria a responsabilidade da pessoa que pegou a concessão, né? Ou a cooperativa, era a manutenção e o atendimento, ponto, né? E o governo pagaria esse valor, baseado por cabeça de aluno. O que a pessoa faria? Olha, criar métodos de ampliar a escola ou de atender mais alunos para receber mais, ok? Ponto, né? Como se fosse uma empresa privada, do mesmo jeito ou melhorando a qualidade do serviço prestado. Um exemplo, vai. Você tem as aulas do currículo ali, chapadinha, belezinha, tudo entregue. Tá lá no nível correto, obedecendo os critérios mínimos de atendimento, beleza? Você tem aquele custo. O governo vai te pagar, fechou, tem o lucrinho, paga todo mundo, bibibi, bobobó. Imagina que se essa mesma escola, né, ela oferece aos alunos uma aula por semana de artes marciais. O professor chega, às vezes até voluntário, mas vai lá dar uma aula voluntário para a gente subir o nível dessa escola. Ou pega um recém-formado ou apenas um praticante e ensina isso para. Lógico, tudo é responsabilidade do setor administrativo da escola, não do governo. É a escola que vai ver isso, porque o atendimento vai ser ali. Então, você tira muito de peso do Estado, evidentemente, você tira muitos canais de corrupção e tudo. Então, vamos dizer, aquela escola ela consegue produzir não, consegue oferecer uma aula de arte marcial por semana aos alunos. Ponto. Nossa, aí o pai que está numa outra escola que não tem essa aula de arte marcial, pô, eu vou pôr ele naquela escola, porque naquela escola tem uma arte marcial. Você já trouxe mais alunos.
ok? Então, aí você chega, você tem toda aquela estrutura já pronta. Aí você chega no final de semana, por exemplo, você pode alugar a cantina para uma lanchonete, alguma coisa, onde ela possa ser utilizada tanto, um exemplo, tá, gente? O espaço ele se tornaria meio que privado. Imagina um atendimento dentro da escola e finais de semana com a quadra lá, a própria população pagando ou não, isso indifere a utilização da quadra e o cara podendo vender lá os salgados dele, a bebida dele lá, tudo, logicamente, dentro da escola não seria permitida a questão de bebida alcoólica, mas o cara funcionaria lá com a cantininha dele lá no sábado e domingo, vendendo para os utilizadores da quadra. Então, você geraria renda também. Todo aquele espaço, imagina, propaganda direcionada ao público jovem e infantil, por exemplo, você poderia lá colocar um banner, alguma coisa. Tudo isso aí geraria receita. Tudo isso ajudaria a melhorar a escola dos nossos filhos. E o Estado não precisaria colocar R$ 1. O custo por aluno é o que ele paga, certo? Só que a administração da escola, tendo liberdade para poder fazer isso, faria para aumentar a arrecadação, aumentar o salário de todo mundo, por exemplo. Eu acho que, gente, a matemática, para mim, é muito clara, é muito simples, tá? Só para vocês entenderem, né? As maiores vantagens, eu acho que é a redução das necessidades de intervenção no aparelho em si, né? Apenas criando a critério de fiscalização dos respeito às regras aplicadas pelos órgãos superiores, né? Tipo, olha, vai o fiscal ali da Secretaria da Educação ou do Ministério da Educação e analisa se você está fazendo bem o seu trabalho, se você está oferecendo o produto que tem que ser oferecido naquele nível de educação, né? Primeira a quinta, colegial, ensino básico, pré-escolar, essas coisas. Cada setor ali vai ter suas regras mínimas aplicadas, evidentemente dando liberdade para você poder melhorá-las, né? Por exemplo, a sala as salas, por exemplo, de uma escola, elas se tornam multimídia, por exemplo. Olha, não, a gente vai abolir a questão de livros e vamos fazer tudo sala multimídia. É muito mais interessante ao aluno ver um filme, de repente, da matéria que ele está vendo, ver uma aula num ambiente externo, mesmo que dentro da escola, ver uma aula no ambiente externo, do que necessariamente pegar um livro com uma foto parada. Né? Muito mais atrativo para os alunos. Isso eu já digo isso há muitos anos. Então, vocês entenderam os leques de opção que a gente vai ter? Entenda o seguinte, uma escola ela também pode criar uma equipe de esportes, por exemplo, porque já tem a quadra, já tem o professor de educação física, já tem os alunos, já tem a estrutura, é criar aquilo ali. Aí vamos dizer, ela conseguiu criar uma equipe de futebol boa, cria campeonatos interescolas, né? Como tem os campeonatos de empresa, campeonatos inclusive privados, de federações e tudo. Aí você vende o patrocínio da camisa da escola, olha, o time é muito bom, ganha tudo, tem uma certa relevância aí na, no ambiente de futebol escolar, por exemplo. Você quer patrocinar a gente, colocar seu logo na nossa camisa? Mais dinheiro, entendeu? Cara, desculpa, para mim é muito lógico. Para mim, eu não consigo não ver dessa maneira. Eu não consigo não ver dessa maneira. Tudo isso com ferramentas do socialismo utópico. Incentivar cooperativas, né? A questão de o governo meio que liberar você para você poder fazer as coisas, né? Você tem menos camadas governamentais em cima de você. No caso dessas escolas, só teria as camadas de fiscalização, falando, ó, você está fazendo direito ou você não está fazendo direito, você tem tantos dias para organizar isso daí, você entendeu? Cara, concessão um contrato de prestação de serviço. E as escolas já estão prontas, você só precisa mudar o comando. Porque imagina a pirâmide hierárquica que a gente tem hoje. Imagina a pirâmide hierárquica que a gente vai diminuir. A gente vai ter órgãos de fiscalização apenas. A gente não vai precisar ter operacional, a gente não vai precisar ter nada. Nada. É só fiscalização. A operacionalidade do negócio ela vai ficar a cargo de cada administração, de cada escola. Podendo ter, inclusive, flexibilidade para contratar A, B ou C pelo melhor preço ou pela melhor qualidade, do jeito que quiser, impactando no serviço que está sendo prestado.
Se ela conseguir prestar um serviço melhor, reduzindo o custo, perfeito. Se ela não conseguir prestar, ela vai perder aluno para a escola do lado, para a escola do mesmo bairro, que está oferecendo aquela aula de artes marciais para os alunos. Cara, é a abertura de visão total. É um negócio que, para mim, eu não consigo não ver de outro jeito. Infelizmente, pouquíssimas pessoas vão ver esse vídeo, mas é triste você pensar dessa maneira, ver que é fácil, e é fácil. Não, não vejo argumentos que consigam colocar pedras nesse caminho, tá? Eu tô aberto a falar, Max, você é doido, isso não funciona por causa disso, disso, disso. Mas venham com argumentos, não venham com achismos, tá? Venham com argumentos sólidos, coisas realmente factíveis. Tá bom? Agora imagine esse sistema é, de cooperativa ou até concessão no ambiente hospitalar também, do mesmo jeito, né? Ah, mas não, hospitalar. Eu entendo, o aluno ele está lá todo dia, 5 dias por. É um atendimento linear, ok. Um hospital ele atende as pessoas na base de demanda, é outro tipo de atendimento. Mas também pode ser fiscalizado o serviço do mesmo jeito. O hospital vai lá e insere num sistema online o atendimento de tal paciente assim, assim, assim. O paciente tem acesso a essa planilha, vai lá, checa os dados e dá o cheque dele. Fala, olha, eu tenho um código, né? Esse paciente vai ter um código de positivação do atendimento, ele vai lá, insere o código dele que fica mascarado e ele positiva o atendimento. Acabou. Pronto. A senha de banco. Uma senhazinha lá que você passa seu cartão, né? Você vai lá e digita a senha, olha, pá, pode tirar da minha conta. Aí o cara vai lá, faz o sistema, olha, esse paciente foi atendido assim, 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 assim. Me põe a sua senha, por favor, de atendimento. O Bubu pôs a senha, acabou, validou o atendimento. Aí o governo vai lá e paga o atendimento também no mesmo sistema da escola, vai lá, tem o valor já pré-fixado do hospital. Gente, desculpa, é muito fácil. Aí você vai falar, mas o hospital não dá para criar equipe de futebol. Lógico que não. Mas você pode criar protocolos, você pode, dentro do próprio hospital, já que tem toda uma estrutura mais ou menos arranjada, ter um pequeno laboratório para desenvolver os protocolos, de repente, fazer testes. É assim que funciona a ciência, gente. Não são só os grandes laboratórios que criam coisas, não. As maiores descobertas da ciência foram por acidente ou por pessoas pequenas, às vezes sozinha, descobrindo as coisas. É assim que funciona sempre a ciência, ok? Então a gente pode aplicar esses dois, né, nesses dois super pilares, que na minha opinião é a educação e a saúde, essa coisa de cooperativas e concessão de utilização do espaço, tá bom? A única coisa que eu acho que não deveria passar para o setor privado, em nenhum nível assim, seria a administração da justiça, né? Porque a única que vai realmente, em qualquer problema, é equilibrar as forças do cidadão. O cara pode ter um advogado privado, mas a questão da justiça, né, assim, o julgamento da coisa tem que ser pública, justamente para equilibrar todos os cidadãos, né? Todos os cidadãos terem o mesmo peso, né? Mas não, mas aí tem corrupção também. Sim, gente, eu não estou dizendo que não tenha. O que eu quero dizer é que assim, você imagina a máquina enxuta como vai ficar. Os órgãos do governo eles vão apenas fiscalizar se o povo está sendo bem atendido. Então, o nível de corrupção vai cair absurdamente, porque não vai ter muito onde corromper. Ele vai chegar no hospital e vai falar assim, meu amigo, ó, você tem tantos dias para arrumar, mas olha, se você me dá aí um dinheiro aí, eu não falo nada. Tudo bem, mas tem as pessoas, os cidadãos, que eles vão ter a obrigação também de fiscalizar a qualidade do serviço e vão ter acesso a ferramentas, né? Isso é facilmente criado, ferramentas para divulgar. Fala, olha, esse hospital ele fez atendimento assim, assim, achei que não foi equivalente, tudo. Mesma coisa com a escola. Entendam que quando a gente diminui a ação do governo, diminui as chances do governo mexer, a gente fica muito mais fácil de fiscalizar. E isso é uma obrigação de qualquer cidadão. A gente tem que fiscalizar. Isso vem lá do desenvolvimento educacional. Para a gente fiscalizar, a gente precisa entender dos nossos direitos e deveres. Precisamos saber ler muito bem, conhecer as leis, conhecer os protocolos assim, de atendimento, né? Você ter uma transparência. Hoje em dia todo mundo tem um celular, uma coisa assim. Você tem lá. Não tem os comércios não tem que ter o Código de Defesa do Consumidor à vista? Então, digamos, olha, todos os hospitais têm que ter
o padrão mínimo de atendimento afixado logo na entrada. Pronto. Mesmo para quem não tiver um celular, olha só, mesmo para quem não tiver um celular, tá ali fácil para ler. Ah, quem não sabe ler, algum parente vai saber ler e vai saber se o atendimento está sendo bem feito. Gente, desculpa, de coração. Quem acha que eu sou louco, que é exagerado um sistema assim, me desculpe, mas eu não consigo ver dessa maneira. Assim, para mim é absolutamente plausível. E eu acredito que o país daria um pulo de 50 anos facilmente em 10, vamos dizer assim, se você abrisse essas possibilidades, tá? Abriria muito o leque, só que ia ser bem penoso, porque o povo ia ter que estudar muito, ia ter que evoluir a questão de instrução e a questão de. Bem, a evolução cultural tem que ser elevada a potências, tem que ser muito. O impacto tem que ser muito pesado, justamente para melhorar a vida do povo das próximas gerações. Temos que pensar nos nossos filhos e netos, não mais em nós. Nós a gente já está quebrado e lascado, tá bom? Só entenda mais uma vez, isso é a visão de um maluco que observa muito, estuda um pouco e tem verdadeira adoração por tentar melhorar a vida do nosso povo. Obrigado a todos.